Dando continuidade ao nosso estudo de geometria espacial, agora vejamos a respeito de cilindros. Tá? Primeiramente, a noção intuitiva da construção de um cilindro. Tá? Seja C uma curva plana e R uma reta fixa não paralela ao plano de C. Né? Então, nós temos aqui C é uma curva fixa pertencente a um plano. Tá? Pertencente a um plano. R é uma reta fixa não paralela ao plano de C. Então, se não é paralela ao plano de C, significa que é uma reta secante ao plano de C, ou seja, vai perfurar esse plano em algum ponto, que eu estou denotando como sendo esse pontinho preto aqui. Tá? A superfície cilíndrica é a superfície gerada por uma reta G que se move paralelamente à reta fixa R em contato permanente com a curva plana C. Então, imagine, eu tenho aqui a curva plana C e aqui eu tenho uma reta R. Agora eu vou tomar uma outra reta, que é uma reta G, e vou movimentar ela aqui por C, pelo caminho C, pela curva C. Tá? Então, a nossa reta G vai andar, né? Ou seja, é como se eu tomasse outras retas paralelas à reta R e cada uma passando por um determinado ponto da curva C. Então, ó, teria uma outra retinha aqui do lado direito, mais uma à direita, mais uma à direita, ou seja, eu vou considerar todas as retas que são paralelas a R e que passam pelos pontos de C, por todos os pontos de C. Tá? Aqui pode ver que tem uma distância entre uma reta e outra, mas na verdade você tem que considerar todas as retas sobre C, então todas as retas possíveis, vai estar uma do lado da outra ali, não vai ter um distanciamento entre uma e outra, né? Então, a figura formada, né, de forma generalizada, seria essa aqui. Então, esse tipo de superfície, ou seja, qualquer superfície formada com esse conceito é chamada de superfície cilíndrica. Observe que ela é uma superfície infinita porque ela é formada por retas. Então, estende-se infinitamente aqui para cima e infinitamente aqui para baixo. Agora, o que é uma superfície cilíndrica de rotação ou superfície cilíndrica de revolução? Tá? É uma superfície gerada pela rotação ou revolução de uma reta G, chamada geratriz, em torno de uma reta E, de um eixo, fixa, sendo a reta G paralela e distinta da reta E, ou seja, do eixo. Então, considera-se uma reta G e uma reta E, uma reta fixa E. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar essa reta G, né? Vou pegar essa reta minha G e, de forma paralela a E, eu vou girar aqui ao redor de E. Né? Então, eu vou tomar as várias retas que são paralelas à reta G, de tal forma que eu rotacione ela aqui, ó, que eu faça uma rotação delas em torno dessa reta E, dessa reta em vermelha, mantendo sempre a mesma distância. Cada uma dessas retas Gs que eu for considerar aqui tem que ter a mesma distância da reta E. Tá? Eu vou chamar essa distância de distância R. Então, toma essa reta a uma distância R de E, né? E ela vai, a próxima reta também vai ter a mesma distância R, assim como todas as outras. Então, eu vou colocando todas as retas que eu conseguir colocar, que tenham a mesma distância da reta E, ou seja, que tem uma distância R, beleza? Então, quando eu juntar todas essas retas, eu vou ter uma figura semelhante a esta aqui. Mas lembrando que ela se estende infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Por isso, ela também é conhecida de cilindro circular ilimitado ou cilindro circular indefinido. Beleza? Então, vejam que cada reta preta aqui passa por cada um dos pontos dessa circunferência colocada aqui, ó, tá? Essas duas circunferências aqui que eu coloquei, só para vocês terem uma ideia do que é uma superfície cilíndrica, porque nesse caso da superfície cilíndrica ilimitada, ela não se encerra nessas circunferências, ela se estende infinitamente aqui para cima e infinitamente aqui para baixo, tá? Vejamos agora a definição de cilindro, tá? Ou cilindro limitado, né? Vai ser uma figura limitada, agora um sólido limitado, e não mais um sólido ilimitado, como visto no slide anterior. Então, é a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a um segmento dado PQ,
com uma extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa, por um certo plano alfa, né? Então, considera-se inicialmente um plano, tá? E nesse plano, um círculo. Então, tem um círculo aqui contido num plano alfa. Esse círculo tem raio R e tem centro em O. E tem um segmento PQ aqui, não paralelo a esse plano alfa e nem pertencente a esse plano alfa, tá? Então, é um plano não paralelo. Quando eu digo que ele é não paralelo, então é a mesma coisa de eu estar falando que ele não pertence, né? Porque se o segmento PQ tivesse contido aqui no plano alfa, a gente teria que admitir que eles são paralelos. Então, como eu estou dizendo que ele não é paralelo, significa que ele não vai pertencer a esse plano, beleza? Então, agora vamos tomar todos os segmentos de reta que são paralelos a PQ e que passam por algum ponto desse nosso círculo. Então, vamos tomar todos os possíveis segmentos de reta que passam nesse círculo, tá? Lembrando que não é apenas na extremidade, não é apenas na circunferência. Quando a gente fala em circunferência, eu estou falando só dessa linha poligonal aqui, né? Eu estou falando do círculo, então é tanto a periferia aqui, né? Tanto a extremidade dele aqui, essa linha, a circunferência, quanto a sua parte interna. Tá? Ou seja, o cilindro ele é formado não só pela capa, não só pela sua superfície, mas também pela sua parte interna, a tampa aqui de cima, a tampa aqui de baixo, beleza? Então é tudo isso. Eu tenho que lembrar de cilindro como um sólido preenchido, tá? É um sólido preenchido, não é apenas a superfície dele, mas ele como um todo, até mesmo todos os seus pontos internos. Então, se eu tomar todos os segmentos paralelos a PQ que passam em todos os pontos aqui, ó, todos os segmentos PQ que passam em todos os pontos do nosso círculo, eu vou ter formado o nosso cilindro. Beleza? Então, nesse caso, ele é limitado porque eu formei ele a partir de um segmento, tá? PQ, que é um segmento. Segmento, ele não é infinito, tá? Não é uma reta, é apenas um segmento de reta. Então, o comprimento da nossa figura, do nosso sólido, vai ser exatamente o comprimento desse segmento PQ. Ou uma outra forma de imaginar o cilindro é tomar o cilindro ilimitado do slide anterior, né, e intersectar ele com dois planos paralelos. Então, tem um plano alfa aqui e um plano beta paralelos entre si. Se eu tomar apenas a parte do cilindro ilimitado que está entre esses dois planos paralelos, eu obtenho o nosso cilindro limitado. Então, é outra palavra, outra forma de a gente denotar, né, que o cilindro é a reunião da parte do cilindro circular ilimitado compreendido entre as seções circulares formadas por dois planos paralelos e distintos, alfa e beta. As seções são essas aqui, né? São as interseções entre os planos e o cilindro em si. Então, é a junção dessa parte central e a tampa aqui de cima e a tampa aqui de baixo, os círculos de cima e os círculos de baixo. Os elementos de um cilindro, né? Ele tem duas bases, que é o círculo de baixo e o círculo de cima, né? Tem as suas geratrizes. Geratriz é o comprimento da lateral aqui, ó, de qualquer linha formada aqui na lateral. Tá? Então, essa aqui seria a geratriz, que a gente poderia formar o nosso cilindro também tomando esse segmento de reta aqui, ó, que vai desse ponto vermelho a esse ponto vermelho, e rotacionando ele, girando em torno do eixo O'O. Esse O'O a gente chama de eixo. Então, rotacionando esse segmento de extremidades vermelhas ao redor do segmento O'O, mantendo sempre uma mesma distância, uma distância R, a figura formada também é um cilindro. Por isso, esse segmento aqui desses dois pontos vermelhos são chamados de geratrizes. Eles que geram a superfície da nossa figura. Tá? Porque eu tenho que considerar não só a superfície, mas também como todos os pontos internos, como sendo o cilindro. A altura H, que nem sempre é a mesma coisa que a geratriz, tá? A altura H é a distância entre esses círculos, é a distância entre as bases. Então, se o meu cilindro for oblíquo, né, se ele tiver uma inclinação aqui, a altura vai ser diferente da geratriz, o comprimento vai ser diferente do comprimento da geratriz. Agora, se for um cilindro reto, né, ou seja, se esse eixo formar ângulo de 90 graus com o plano da base, com os planos das bases, base inferior e superior, então a altura vai coincidir com a geratriz em termos de comprimento.
Raio da base a gente vai denotar pelo Rzinho. O Rzinho é o raio das bases, né, que são os mesmos. E o eixo de um cilindro é a reta determinada pelos centros das bases, ou seja, de O e O', o centro das duas bases, o centro dos dois círculos. Classificação de um cilindro. O cilindro pode ser dito oblíquo, né, que é quando a geratriz, né, tem uma inclinação, ou seja, nesse caso a geratriz não tem o mesmo comprimento da altura. Tá? Tem sempre uma inclinação. Outra forma de analisar é olhando o eixo. O eixo O' forma um ângulo diferente de 90 graus com o plano das bases, né? Com o plano da base, com as bases, ou a de baixo ou a inferior, tanto faz, eles vão formar o mesmo ângulo. E esse ângulo é diferente de 90 graus. Agora, se esse ângulo for de 90 graus, que nesse caso a geratriz vai ter o mesmo comprimento da altura, a gente vai ter um cilindro chamado de cilindro reto. Então, cilindro reto, quando a geratriz tem o mesmo comprimento da altura, ou seja, quando o eixo forma um ângulo de 90 graus com as bases, os círculos das bases. E o outro é o cilindro de revolução. Cilindro de revolução é quando você toma um retângulo aqui, ó, um retângulo que contém o segmento O' e rotaciona esse retângulo justamente em torno do eixo O'. Então, se você pegar esse retângulo aqui, ó, e girar ele aqui, ó, ao redor desse segmento O', mantendo o O' parado, você vai rotacionar só o retângulo, né? Esse lado esquerdo do retângulo vai ficar parado, que vai girar esse outro lado. O que vai ser formado no final das contas é um cilindro. E esse cilindro é chamado de cilindro de revolução ou cilindro de rotação. Tudo bem? Então, temos essas três classificações: cilindro oblíquo, cilindro reto e cilindro de revolução. O oblíquo, porque a geratriz é diferente da altura. O reto, geratriz é igual à altura. E o de revolução é quando é obtido através da rotação de um retângulo aqui em torno do seu eixo, O', tá? A gente vai ver outras características aí para esse cilindro de revolução também, tá? A gente consegue identificar algumas coisas entre essas três classificações. A seção meridiana de um cilindro, né? É a interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo, ou seja, o segmento de reta formado por O e O', né? Que é o centro entre as duas bases, tá? Na verdade, assim, uma seção de um cilindro é o quê? É você pegar esse cilindro e intersectar ele com um plano qualquer, geralmente um plano paralelo às bases. E essa seção será sempre congruente às bases, será sempre um círculo. Tá? Mas a seção meridiana difere um pouco desse tipo de seção que a gente vinha falando anteriormente. Seção meridiana, ela intersecta o nosso plano, a nossa figura aqui, o nosso cilindro, mas de tal forma que o plano contém esse segmento O', divide ele bem no meio aqui, de tal forma que esse corte passe por esse segmento O', que é o eixo do nosso cilindro. Ou seja, a gente vai ter um paralelogramo, né? Imagine aqui um plano passando exatamente aqui no meio do nosso cilindro aqui, ó. Um plano que vai conter esse eixo O'. Tá? Então, a interseção formada, o corte formado é justamente esse paralelogramo, onde a base do paralelogramo mede 2R, né, já que o raio do cilindro é R, então de um lado até o outro nós vamos ter um diâmetro dele, que é 2R. A medida dessa lateral é uma geratriz, é a medida da geratriz, e a altura, lembre que a altura não necessariamente é igual à geratriz. A altura é a distância aqui entre o plano, entre a base de cima e a base de baixo, que corresponde à distância desse vértice até o lado oposto de forma perpendicular, ou seja, tem que formar ângulo de 90 graus aqui embaixo, beleza? Agora, se o cilindro for um cilindro reto, né? Lembre que o cilindro reto é aquele em que a geratriz coincide com a altura. Aí, nesse caso, a seção meridiana vai ter como base a medida 2R e a altura vai ser exatamente a geratriz, vai coincidir. Né? Então, a seção meridiana tem essa, se eu tivesse que calcular a área, seria 2R vezes G. Né? Para um cilindro equilátero, né? Primeiro, o que é um cilindro equilátero? É aquele cuja seção meridiana é justamente um quadrado. Tá?
todo cilindro cuja seção meridiana é um quadrado é chamado de cilindro equilátero. Então, se nos problemas vocês ouvirem falar sobre cilindro equilátero, já lembre disso aqui, é um cilindro reto, mas cuja seção meridiana é justamente um quadrado. Então, a base desse quadrado é 2r e a altura dele também é 2r. A altura coincide com o diâmetro do nosso círculo, né? Que é 2r. Área lateral de um cilindro, né? Então, imagine tomar um cilindro e você abrir ele aqui, né? Fazer um corte nesse cilindro aqui na sua lateral e planificar ele, abrir ele para obter apenas a sua área lateral. Ou seja, a gente vai desconsiderar as bases de cima e de baixo, as faces de cima e de baixo, apenas a sua lateral. Então, ao abrir o nosso cilindro aqui, a gente vai ter como resultado um retângulo cujo comprimento vai ser igual ao comprimento do círculo, comprimento de uma circunferência. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência em termos do seu raio R é 2πr. E a altura permanece aqui como sendo h. Então, a área lateral é justamente a área desse retângulo, ou seja, 2πr vezes h. Então, a área lateral é equivalente a um retângulo de dimensões 2πr, que é o comprimento da circunferência da base, e da altura h, que é justamente a altura do cilindro. Agora vamos para a área total de um cilindro, né? Então, eu planifiquei um cilindro aqui por completo, né? Aqui representa a sua superfície lateral, sua área lateral, que é um retângulo, a gente viu isso no slide anterior, mas temos que considerar também as tampas de cima e de baixo, né? Ou seja, as faces de cima e de baixo, que são chamadas de base. Lembrando que são bases congruentes, né? Então, a área total é dada por essa área lateral somada pela área da base, 2 vezes a área da base, 2b. Né? Então, a área lateral é a soma, a área total de um cilindro é a soma da área lateral, que a gente vai chamar de AL, com as áreas das duas bases, né? Onde B representa uma única base e essa base é justamente a área de uma circunferência. Como que se calcula a área de uma circunferência de raio R? πr ao quadrado, não é mesmo? Então, a área total é igual à área lateral mais 2b, onde b é a área de uma das bases. Né? A área lateral é 2πrh, que é a área desse retângulo, a gente viu isso no slide anterior, mais 2 vezes a área de uma base, que é πr ao quadrado, que é a área de uma circunferência. Coloca 2πr em evidência e nós vamos ter 2πr vezes h mais r. Essa é a forma para obter a área total de um cilindro. Okay? Vamos para o volume de um cilindro. Como determinar um volume de um cilindro? Também fazemos uso do princípio de Cavalieri. Né? Ou seja, a gente vai comparar isso aqui com o volume de um prisma. Vamos lá. Então, dados dois prismas aqui, aliás, dado um prisma e um cilindro. Então, à esquerda aqui eu tenho um cilindro e à direita aqui eu tenho um prisma. Suponhamos que as bases desses dois solos, né, ou seja, do cilindro e do prisma, estejam contidas num plano alfa. Então, as bases B1' e B2' estão contidas aqui, B1 e B2, né, estão contidas aqui no plano alfa. Né? E vamos supor que essas áreas das bases são iguais. Então, a área desse círculo aqui é igual à área desse outro polígono aqui. Né? Vamos fazer essa suposição. E que a altura deles dois também é a mesma. O que nós vamos fazer agora? Vamos intersectar o cilindro por um plano beta paralelo a alfa. Então, estou usando um plano beta que é paralelo a alfa para cortar um dos meus sólidos. Tá? Mas se vai cortar um sólido, também vai cortar o outro, porque ele é paralelo ao plano da base e esses dois sólidos têm a mesma altura. Então, se cortar um, vai cortar o outro, beleza? E os cortes formados, que é o que a gente chama de seção, a gente vai fazer análise a respeito deles. Né? Observe que essa seção aqui é equivalente a essa seção aqui de baixo, beleza? Essa seção aqui de cima é equivalente a essa seção aqui de baixo, certo? A gente já viu esse tipo de demonstração em slides anteriores, porque você intersectou com um plano paralelo ao plano da base, o plano alfa. A mesma coisa com o prisma. Né? O plano, a área dessa seção aqui de cima é igual à área da base aqui de baixo, porque o plano beta é paralelo ao plano alfa. Né? A gente já demonstrou isso. Tá? No entanto, por hipótese, a gente supôs que a área da base do cilindro é igual à área da base
do prisma. Tá? Se eles são iguais, então esse B1' é igual ao B1 e o B2' é igual ao B2. Então, o B1' é igual ao B2', ou seja, a área dessas duas seções também são iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, se todo plano paralelo ao plano da base obtém-se como interseção duas áreas congruentes, duas áreas iguais, então esses sólidos têm o mesmo volume, certo? A ideia lá do princípio de Cavalieri, como se vocês tomassem duas pilhas de papel, né? Duas pilhas de papel, e você mudasse o formato de uma delas, né? Só apenas desmontando um pouco uma delas, mas com a mesma quantidade de folhas. Então, os volumes permanecem iguais. Né? Então, é o que eu tenho aqui. Eu tenho um cilindro e tenho um prisma, são formatos diferentes, mas formados por mesmas áreas de interseções. Ou seja, a área desse cilindro aqui, dessa circunferência aqui é igual à área desse polígono aqui, já que a gente tomou como hipótese essas duas sendo iguais também. Então, não só nos resta afirmar que o volume desses dois sólidos também são iguais. Né? Então, quando um plano beta paralelo a alfa, que secciona o cilindro, também secciona o prisma, e as seções B1' e B2', respectivamente, vão ter áreas iguais, pois são congruentes às respectivas bases. Né? Ó, B1' é congruente a B1, B2' é congruente a B2. Mas, por hipótese, B1 era igual a B2. Então, B1' também é igual a B2'. Então, imagine se você faz vários cortes aqui nesses dois sólidos e todo corte que é feito resulta em áreas iguais para essas figuras, então o volume dessas figuras é o mesmo. Então, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Ou seja, o volume de um cilindro é dado pelo produto da área da base vezes a altura, né? Porque a gente já conhece o volume do prisma. A gente sabe que o volume do prisma é dado pela área da base daquele prisma vezes a altura. Como o volume do cilindro é o mesmo, então é a mesma fórmula. E em outras palavras, a gente chegando numa fórmula mais direta, né? A área da base, a gente já demonstrou qual que era a base do cilindro, que é justamente uma circunferência, e a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes h. Exemplo, calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro reto de 5 centímetros de raio, sabendo que a seção meridiana é equivalente à base. Essa palavra equivalente aqui, entre duas figuras planas, pessoal, trata-se da área, tá? Ele está dizendo que a seção meridiana é equivalente à base. Eu não estou dizendo que eles têm o mesmo desenho. Eu estou afirmando apenas que esses desenhos têm mesma área. Tá? Todo problema que vocês resolverem aí no exercício, que falar de uma seção, né? Comparar duas seções ou bases e seções, se falar que eles são equivalentes, é porque as suas áreas são equivalentes. Tá? Não significa que os seus formatos são os mesmos, não. Então, a solução, desenhei aqui o nosso cilindro reto, né? Lembre que o cilindro reto é aquele cuja geratriz é igual à altura, né? Ou seja, o eixo OO' forma um ângulo de 90 graus com as bases. O raio, a questão nos disse que o raio da base mede 5 centímetros, anotei aqui, o raio da base é justamente 5, tá? E a nossa seção meridiana aqui é sempre um retângulo, né? A seção meridiana é um retângulo, a seção meridiana de um cilindro reto é justamente um retângulo. E ele afirma que a área desse retângulo é igual à área de uma das bases. É isso que quer dizer seção meridiana equivalente a uma base, ok? Então, como a M aqui eu coloquei para representar a área de uma seção meridiana, tá? O M para lembrar de meridiana. Então, a área de uma seção meridiana é igual à área da base, que é o Bzinho. A seção meridiana aqui é um retângulo, cuja base, se eu estou chamando aqui de Rzinho, né, o raio, então, o diâmetro aqui dessa nossa circunferência é o comprimento do meu retângulo. Então, 2R. 2R vezes H é a área do nosso retângulo, né? 2R vezes H é a área do nosso retângulo. Substituir aqui. E a área da base, né? A área da base, que é o Bzão, a área de uma circunferência, né? A área de um círculo de raio 5.
E isso é dado por πr ao quadrado. Né? Ainda não substituí o r por 5, deixei em função de r. πr ao quadrado. Agora sim, no próximo passo, eu substituí os valores que eu já tenho, que é de r. r vale 5. Tá? Então, substituir por 5. Vamos ter 2 vezes 5, 10. 10h. 5 ao quadrado é 25, 25π. Logo, h é igual, passa 10 dividindo. 25 sobre 10, simplificando, fica 5 sobre 2 π centímetros. Então, a altura do nosso cilindro é de 2,5 π centímetros, né? Se você dividir 5 por 2. Mas deixa em função da fração mesmo, tá? 5 meios de π centímetros é o valor da geratriz e da altura do nosso cilindro, porque é um cilindro reto, beleza? Então, qual foi a primeira coisa que se pediu? Determinar a área lateral, né? Então, a área lateral, sabemos que é um retângulo, né? Você pegar esse cilindro aqui e abrir ele, né? Você vai obter um retângulo, cuja base mede 2πr e a altura mede h. Então, portanto, a área lateral é o comprimento da base aqui, quando eu abro o nosso cilindro, vai medir 2πr, então 2πr vezes h, que é a altura. R a gente já sabe que vale 5, a altura a gente já obteve 5 meios, então é só substituir e fazer os produtos. Né? 2 simplifica com 2, 5 vezes 5, 25, π vezes π, π ao quadrado. 25π ao quadrado, centímetros quadrados, é o valor da área lateral do nosso cilindro. Já a área total é dada de acordo com a nossa fórmula aqui, 2πr vezes h mais r. Se vocês não lembrarem dessa fórmula, pessoal, é só lembrar que a área de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, vocês também poderiam... A área total, esse produto que eu falei era o volume, desculpa. A área total é a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Tá? Essa fórmula é mais simples de vocês estarem memorizando, porque ela coincide com a fórmula dos prismas. Né? Então, a área total é a área lateral, que a gente já obteve aqui, mais 2 vezes a área das bases, porque tem 2 bases, tem 2 tampas. Tá? Agora, tendo essa fórmula memorizada, fica mais prático, fica mais rápido. 2πr, onde r vale 5, 2 vezes 5, 10, fica 10π. h é 5 sobre 2π, né, mais r, que vale 5. Então, eu somo isso, né, ou seja, tiro o mínimo múltiplo comum entre essa soma, vai dar 5π mais 10 sobre 2. Possam fazer no rascunho aí que vocês vão verificar que é justamente essa fração. Tá? 10 você simplifica com 2, vai ficar 5π vezes 5π mais 10. Pronto, esse aqui seria o resultado. Tá? Só para me chegar igual ao resultado do livro, porque esse aqui era um exercício do livro que eu peguei. Né? Você pode colocar 5 em evidência aqui. Ó. Aqui, 5π mais 10. Em 5π e em 10 tem o número real 5. Né? 10 pode ser visto como 5 vezes 2. Então, vamos pegar esse 5 comum aos 2 e colocar em evidência aqui fora. Como aqui já tinha um 5, 5 vezes 5 fica 25π. Mas o que sobra aqui dentro, já que eu tirei um 5 em evidência, sobra apenas π mais 2. Então, a área total é dada por 25π vezes π mais 2 centímetros quadrados, já que a unidade de medida era centímetros no nosso exemplo. E, por último, a obtenção do volume do nosso cilindro. E o volume é dado por πr ao quadrado vezes h, onde r é 5 e h é 5 meios. Né? H é 5 meios de π. Não esqueça o π, senão vai dar errado a nossa conta. Não é isso? Então, r ao quadrado é 5 ao quadrado, então dá 25π, que já tinha aqui na nossa fórmula, vezes h. Só que h era 5 meios de π. Então, 25 vezes 5, 125, sobre 2, π vezes π dá π ao quadrado, centímetros cúbicos, que é a unidade de medida para volume, no caso aqui, sempre elevado ao cubo. Ok? Bom estudo a todos. Vamos fazer as atividades avaliativas aí, ok?